Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo, Jesus, o ressuscitado. Vamos falar um pouquinho da posição de filhos que os eleitos de Deus têm, mas não tomam posse. Porque eles buscam na religião, na teologia, buscam em cargos dentro das chamadas igrejas, mas não acham. Porque nesses lugares não tem o Espírito de Deus. Nesses lugares tem engano, mentiras. Vamos ler o que o apóstolo dos gentios disse aos Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 1. Vou fazer uma leitura expansiva. Versículo 1 do capítulo 4 do livro de Gálatas. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Estou usando a nova versão internacional, NVI. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Isto é o que acontece com os filhos, os eleitos de Deus que estão por aí. Eles são donos de tudo, eles são herdeiros do reino de Deus, eles são herdeiros da paz, da justiça, do amor do Espírito Santo. Eles são herdeiros das coisas espirituais, mas não sabem. Estão como meninos, necessitando de tutores, de pedagogo, necessitando de que alguém os conduza. É assim a situação dos eleitos por aí, na religião. Não tomam posse, não tomam a posição de filhos. E vivem como escravos, pagando preço, cumprindo o voto, holocausto, fazendo coisas que Jesus de Nazaré, naquele madeiro, já aboliu, que foi a lei de Moisés. Mas como eles são escravos, eles são meninos ainda, eles não têm entendimento, ficam sendo levados por ventos de doutrinas, por enganos e mentiras. Assim estão os filhos de Deus. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. É assim que o tempo deles já ocorreu. Ele está com guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. E esse tempo determinado pelo pai já ocorreu no ano 70, quando Deus julgou quem deveria ser julgado. Quando Deus julgou Israel, ali foi o tempo determinado por Deus, para que os filhos, para que os eleitos tomem posse da herança. Além o espiritual, vida eterna, e neste mundo carnal reinar em vida, sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Este foi o tempo determinado por Deus, que foi o juízo. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo está falando a respeito dele, porque ele veio da lei de Moisés, ele praticava, ele era um praticante, ele era um fariseu de fariseus, ele era hebreu, ele era obrigado a cumprir, pelo menos tentar cumprir as leis, que eram 613 itens, impossível para qualquer homem cumprir. Então ele diz, assim também nós, quem? Eu, você? Não, foi naquela época, foi antes do juízo de Deus. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando não tinham entendimento, quando não conheciam a sã doutrina, quando não conheciam o Espírito da graça. O que eles conheciam era somente as leis de Moisés. Então eles precisavam de administradores e de tutores. Estávamos escravizados. Aqueles que praticavam, que obedeciam às leis, eram escravos de Moisés. Eram escravos das maldições da lei de Moisés. E viviam como? Procurando a santificação da parte externa, não do espírito. É o que fazem hoje nas chamadas igrejas. Eles não buscam as coisas do alto. Eles não vivem o espiritual. Eles pegam as pessoas e querem transformar a parte externa das pessoas, a parte carnal, e o espiritual fica de lado. É pagar o preço, é cumprir rituais, cerimônias, tudo para encher linguiça,
porque isso aí não serve para nada. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o completar do tempo, a totalidade do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui está o motivo porque a religião cumpre preceitos, cumpre algumas coisas que Jesus de Nazaré fazia. O batismo, porque ele nasceu debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Então ele tinha que praticar as coisas da lei de Moisés. Então quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou ele, Jesus, para o quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, para os que estavam sendo escravizados na lei de Moisés, para os que eram acusados 24 horas por dia pela lei de Moisés. Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus, quando diz tetelestai, está consumado, ele fez o quê? Ele reivindicou os espíritos que estavam na morte adeana, espíritos eleitos, e da cruz para cá não é para praticar mais obras que ele praticou, porque ele já fez tudo. O batismo dele foi a lei da purificação, ele cumpriu a lei da purificação. Nós, principalmente os que nasceram depois do ano 70, Paulo e os discípulos daquela época ainda praticavam, porque o templo ainda estava de pé. Então, o símbolo maior da lei, que era o templo, estava de pé ainda. Então, eles, até o ano 70, eles cumpriram o voto, faziam essas coisas tudo. Mas depois do ano 70, do juízo, não tem, porque foi abolido total, 100% a lei de Moisés. Então, Jesus, na sua morte, ele redimiu os que estavam sob a lei. Ele resgatou os que estavam debaixo daquela maldição. E fez o quê? Fez com que os eleitos se tornassem, tivessem uma adoção de filhos. Aquelas que eram consideradas ovelhas, não são mais ovelhas, são filhos de Deus e herdeiros de Deus. A religião os trata como ovelhas, porque eles são pastores. Só que nós não somos ovelhas, nós somos filhos. Então, nós precisamos de um pai, nós temos um pai espiritual. A religião não. Como os fiéis são ovelhas, então deve haver um pastor, porque eles vivem o antes da cruz. A religião não vive o pós-cruz. Se não vive o pós-cruz, como podem viver o pós-ano 70, quando veio o juízo? De forma nenhuma. Então eles não acreditam. Então Jesus morreu, derramou seu sangue, foi judiado, foi humilhado, foi desprezado, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A religião faz o quê? Leva os seus fiéis para a lei de Moisés, para a maldição. Vou ler de novo, versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou pôr em outra versão aqui, na ACF. Olha o que fala na ACF. Na ACF, vou colocar na NVT aqui. Assim o fez para resgatar a nós, não nós de hoje, eles naqueles dias. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. Nessa versão nova, versão transformadora NVT, é maravilhoso esse versículo. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de adotar como filhos. Então, olha como a religião é errada. Pega as pessoas que já são reconhecidas como filhos e levam as práticas da lei de Moisés, levam à escravidão, à servidão, levam ao antigo pacto. Mas Deus acabou, aboliu. Por que eles fazem isso? Pela ganância, pela mentira, pelo engano. Porque se eles falarem a verdade, a religião vive de mentira, de engano, de fraudes. É assim que eles vivem. Eles não podem falar a verdade, porque se eles falarem a verdade, eles estarão dando a carta de alforria aos seus membros, aos seus fiéis.
Como eles vão dizer que dízimo nunca foi dinheiro e dízimo se acabou no ano 70, quando veio o juízo de Deus? Ninguém vai dar mais dinheiro. Como que eles vão falar que a oferta era para a manutenção do templo que havia em Jerusalém? Depois que o templo ruiu, o templo são as vidas. Então, ofertas você tem que dar para o templo de Deus, que são vidas. Não é feito de cimento, de pedra. Eles não podem, eles vivem do engano, da mentira. Todas que dizem dízimo, batismo nas águas, que é a lei da purificação, são todas mentirosas, enganosas. Nenhuma dessas chamadas igrejas são verdadeiras, porque eles vivem da mentira. Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E a ele clama, Abba, Pai. Voltei para a Nova Versão Internacional. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. É assim. Abba, Pai, nós devemos louvar todos os dias, todos os instantes. Nós devemos louvar ao Pai. Não a carne. Pai espiritual. Não praticar comer um pedaço de pão e beber um suco achando que é a carne e o sangue dele. Isso não é, isso é um ritual. Isso é uma representação muito frajuta da Páscoa judaica. Isso quem pratica, nós que somos gentios, que pratica isso, nós estamos de maldição. Nós estamos sob a maldição, quem pratica essas coisas. Porque Deus proibiu lá em Êxodo 12, estrangeiro, assalariado, escravos, quem não fosse israelita não poderia participar da Páscoa judaica. E versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Assim é a sua posição. Assim é a minha posição. Assim é a posição de todos os eleitos. Nós somos herdeiros. Nós não somos escravos. A religião escraviza os seus fiéis. Nós temos que levar a sã doutrina, levar a verdadeira palavra aos nossos irmãos que estão sendo roubados, que estão sendo humilhados, que estão sendo tosquiados dentro dessas cavernas, desses calabouços, desses salões de mentira, de fraude, de engano. Nós temos que levar essa doutrina, nós temos que levar essa palavra, dizer aos nossos irmãos, vocês são filhos, vocês não são ovelhas, vocês não são servos, escravos, vocês não têm que pagar o preço, vocês não têm que praticar obras da lei de Moisés. Quem pratica essas coisas está debaixo de maldição. Não pode. Jesus resgatou a todos os eleitos da maldição. Não pode praticar essas coisas. Então a gente não pode cessar de anunciar. Não pode. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então quem pratica uma obra da lei está debaixo de maldição. Quem apresenta criança é debaixo da maldição. Quem dá um dízimo é maldição. Quem dá oferta, quem come pão e bebe suco está debaixo de maldição. Por isso que a pessoa busca e não acha. Pede e não recebe. Porque está debaixo de maldição. Nós não devemos pedir nada ao Pai, porque Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Ele sabe o que vai acontecer antes da gente mesmo pensar. Antes mesmo da gente nascer, Deus já sabia, já estava contado todos os nossos dias. Então nós devemos somente agradecer, louvar a Ele. Não adianta pedir, não peça, porque Ele sabe. Se você é um filho merecedor, Ele vai te dar o que você quer. Se você tem que ser um empresário, você vai ser. Se você tem que ser uma pessoa pobre, humilde, mas rica em amor, é assim que vai ser a sua vida. Não adianta ficar maldizendo. Por que eu sou assim? Por que fulano é assim? Não interessa. Deus cuida da sua vida. A vida do outro, Deus cuida de outra forma. Se Deus quer que o outro tenha aquilo, Ele vai ter. Se Deus quer que você tenha e o outro não tenha, você vai ter. Então é somente isso. Basta crer. Nós, filhos, herdeiros, nós vivemos por fé, de fé em fé.
Nós não vivemos de obras, nós vivemos da fé no Cristo ressuscitado. Graça e paz. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo enganados, que estão sendo tosqueados, roubados, afanados, acharcados. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.